Olá pessoal, meu nome é Rosemary Bittencourt, sou terapeuta, aromaterapeuta. Estou aqui para te ajudar hoje, nós mulheres, a entendermos sobre a nossa fase, as fases que passamos no fluxo menstrual. Eu sei que realmente não é um momento muito fácil para a maioria das mulheres. Neste vídeo de hoje, eu vou dar mais ou menos um guia simples, mas também completo, de como nós podemos passar por essas fases utilizando os óleos essenciais. Bem, para isso precisamos saber quais são as fases. Muitas vezes a gente passa por essas fases, mas a gente só tem em mente a fase dolorosa do nosso ciclo menstrual. Então, a primeira fase que nós passamos é a fase da menstruação. Depois nós temos a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Cada uma dessas fases tem suas características e nós podemos passar por cada uma delas com o menor índice de sofrimento possível. E nós vamos poder ver que numa dessas fases, cada mulher ela vai se sentir de uma forma diferente. Então, vamos ver hoje como os óleos essenciais vão poder nos ajudar, nos apoiar a melhorar tanto o nosso corpo físico como o nosso lado emocional e mental durante essas diferentes épocas do nosso ciclo. Mais ou menos a cada 28 dias, o corpo da mulher ela passa por uma transformação. Ou seja, ela passa por um processo de crescimento, mais ou menos que nós podemos chamar no forro uterino, no nosso útero, aonde nós chamamos de endométrio. Nesse momento, o corpo todo mês se prepara para a fertilização de um óvulo, que é liberado. Se esse óvulo for fertilizado, teremos um bebê. Se não, o nosso corpo vai entender que isso não aconteceu e então começa o ciclo do sangramento. Tudo aquilo que não aconteceu, ou seja, daquele óvulo não ser fertilizado, esse revestimento uterino se desfaz. E isso se resulta então numa época muito familiar do mês que nós chamamos de o nosso período menstrual. O início do sangramento marca esse primeiro dia do ciclo e geralmente contamos todos os nossos ciclos a partir daí. Mas o que eu gosto de falar, o que eu gosto de pensar e até mesmo de explicar, o poder de entender e trabalhar o nosso ciclo. Há tanto poder nisso, há tanto poder em nós conhecermos realmente essas fases, essas mudanças, e muitas mulheres têm vergonha de falar, ou muitas mulheres acham que esse momento vai ser um momento terrível. Eu vou dizer para vocês que realmente tem fases muito chatas relacionadas ao nosso período menstrual, mas a gente não pode se envergonhar ou simplesmente desanimar a cada mês. Na verdade, é hora da gente ouvir o nosso corpo, ver como ele realmente trabalha, saber respeitar os nossos limites e saber respeitar essa fase do ciclo, porque é uma fase que só nós mulheres passamos e só nós entendemos. E a partir daí, nós podemos navegar nas fases do nosso ciclo menstrual, entendendo da melhor maneira possível e não nos traga tanto sofrimento. Então, à medida que a gente vai percorrendo cada fase do nosso corpo, cada fase desse ciclo, é muito importante a gente ter em mente que cada ciclo é diferente, porque somos pessoas diferentes. Algumas mulheres têm mais sintomas do que outras, mas isso não significa que você está tendo menos ou mais saúde. Isso significa que o nível hormonal de cada mulher varia e, consequentemente, experimentam diferentes sintomas, diferentes níveis de energia e também os nossos humores, não só são sintomas físicos, mas também emocionais, também podem flutuar de mês a mês. Então, a primeira fase que eu falei do nosso ciclo é a menstruação. É ali entre o primeiro e o 7º dia. Esse primeiro dia de sangramento realmente marca o início do nosso ciclo. E isso geralmente muda de mulher para mulher. O primeiro dia também marca níveis muito baixos de estrogênio e de testosterona, que são hormônios sexuais e que
muitas vezes podem resultar em cãibras, cãibras que ficam ali no baixo ventre, na região pélvica, causando realmente um desconforto, fadiga e junto com isso vem cansaço cerebral, baixa produtividade, muitas mudanças de humor e também uma baixa estima. E aí acaba que durante todo esse período dessa primeira fase é um momento onde nós estamos assim num nível muito baixo hormonal e aí acabamos tendo esses sintomas que eu acabei de relatar. Mas como nós podemos navegar? Como nós podemos passar? Como nós podemos enfrentar o nosso ciclo menstrual com os óleos essenciais? Quem me conhece sabe que o meu papel aqui, como aromaterapeuta, é ajudar você, mulher, homens, a entenderem como a aromaterapia pode ajudar cada um de nós dentro das nossas fases. Hoje, especificamente, estou falando sobre as mulheres. Então, eu vou mostrar aqui um guia simples, uma forma muito prática de como nós podemos utilizar os óleos essenciais para apoiar cada uma dessas fases. Então, como eu disse, existem essas 4 fases do nosso ciclo menstrual. E a partir daí, vou explorar cada fase, cada óleo essencial que vão ajudar neste período de menstruação, fase folicular, ovulação e fase lútea. Mas nós não precisamos temer, porque nessa fase 1 existem alguns óleos essenciais que podem nos ajudar muito, nos dando esse suporte para lidar com essa diferença de hormônios, não é? Conforme eu já expliquei. Um deles que eu gosto muito é o Salve Clareia. Ele é um óleo muito bom porque ele trabalha muito esse lado hormonal, juntamente com a bergamota. E existem alguns lugares bem específicos que a gente pode utilizar e passar para aliviar aquelas cãibras que muitas vezes nos deixa assim de uma forma muito abatidas. São cãibras fortes que dá bem na região pélvica. Então, basta a gente colocar uma gotinha do óleo e geralmente misturar com um óleo carreador. Eu gosto muito do óleo de coco, que ele é um óleo que é puro, é um óleo que dá bem com todos os óleos essenciais e ele é um óleo vegetal e ele ajuda a diluir. Então eu vou pegar uma gota de salve clareia, vou colocar na minha mão, vou pegar uma gota de bergamota e vou botar na minha mão e coloco 4 gotas do óleo vegetal na minha mão. Dessa forma, com a própria mão, eu faço esse movimento e passo então na região do quadril, das pernas, porque esse óleo essencial ele vai ajudar muito a relaxar, a acalmar e basicamente passando nesses pontos, se você tiver uma camomila romana e quiser preparar um banho aromático, né, de imersão e quiser potencializar esses óleos, você pode botar na banheira também. Agora, é sempre bom lembrar que ao colocarmos óleos essenciais no banho, em específico na banheira, a gente precisa primeiro diluir esse óleo. A gente pode diluir ele no próprio sabão que a gente vai colocar, ou a gente pode diluir ele num pouco de álcool de cereais, algumas gotas de álcool de cereais, só para a gente poder diluir o óleo essencial, pois na água o óleo essencial ele não se mistura, o óleo essencial verdadeiro ele não mistura, então a gente pode vir a ter contato com uma gota por inteiro no momento do banho. Uma outra coisa interessante é que a nossa fase 2, que é a fase folicular, ela começa também entre o 1º até o 13º dia. E como nós aprendemos, os primeiros dias são dias onde os hormônios, tipo progesterona, testosterona e também o estrogênio, eles estão baixos. Mas conforme o nosso ciclo vai passando os dias, nessa fase, há uma mudança mais ou menos súbita desses hormônios, então causando ali uma certa mudança. E isso tudo por quê? Porque os hormônios também vão mudando, a partir principalmente do 14º dia. E aí nós começamos a ver que o nosso corpo está se preparando para uma potencial gravidez. E com tudo isso, bombeando agora então um outro hormônio, que é o hormônio folículo estimulante, aonde este hormônio, nesse período do ciclo,
começa a ser liberado para que possa amadurecer os óvulos que estão dentro do ovário e, consequentemente, também ter um aumento do nosso endométrio, que é aquela camada que é revestida ao útero, prontinha para esperar um óvulo que seja fecundado. A partir daí, à medida que esse estrogênio e a testosterona também, que antes estavam baixos, vão aumentando durante essa fase, a gente vai começar a se sentir de uma maneira diferente. A gente vai começar a sentir que vamos ter um aumento da energia, da nossa função cerebral e até mesmo do nosso humor. E existe sim alguns óleos essenciais que podem nos ajudar também nesta fase 2. Mas eu digo que nós devemos ter uma visão muito diferente nessa fase. Aproveitar com o aumento desses hormônios sexuais, nós vamos ter mais energia. Então é um momento da gente ver tudo aquilo que está à nossa volta e fazer uso dessa fase, uma fase durante o ciclo muito especial. É aquele momento todo seu, aquele momento que você vai realizar grandes coisas, que você está com toda a energia, é aquele momento que você vai cair de cabeça num projeto, no seu trabalho, em determinadas coisas que ficaram estagnadas. É aquele momento que a mulher ela se sente mais sexy, colocar suas roupas favoritas, ter um encontro, justamente por causa do aumento de agora um hormônio chamado estrogênio e da testosterona também. E isso vai nos ajudar a ter mais energia, assim, a fazer atividades mais extenuantes. E com isso, é muito importante também que nessa fase a gente possa começar a ingerir alimentos que contenham mais ferro. E à medida que essa fase folicular começa, você, eu e todas as mulheres, a gente não só se sente bem, mas a gente realmente parece bem. A pele fica mais brilhosa, a gente sente que o nosso cabelo fica mais bonito, parece que a gente fica com uma... E realmente fica com uma pele com uma rigidez maior. E alguns pesquisadores também relatam que é possível ter uma simetria facial nesse momento folicular, né? Nesse momento que ocorre aí. E os óleos essenciais que nos ajudam muito nessa fase, que eu chamo a atenção aqui, é o manjericão, muito conhecido como basil. Ele é muito bem-vindo porque ele relaxa e nessa época de bastante energia, de desejo de realizar, é uma época que a mulher precisa de muita clareza mental, até mesmo para cair de cabeça naquele projeto ou naquele trabalho que possa estar um pouco atrasado, ou colocar em ordem as coisas da casa. Ou seja, é aquele momento todo nosso. E para isso o manjericão ele é um belo óleo para essa época. E você também pode acrescentar a ele um hortelã-pimenta, que o hortelã-pimenta ele é um óleo de resfriamento. Então toda essa explosão de energia que está acontecendo dentro da gente também precisa ser um pouco refriada, até porque há mulheres de diferentes comportamentos, né, atitudes. Então imagina uma pessoa que já é acelerada nessa época, fica mais acelerada ainda. E aquelas que não são mulheres que precisam acalmar mais, né? Então, que são mais calmas e que essa época faz ela ficar mais agitada. Então a gente pode também colocar um óleo de hortelã-pimenta nesse sentido aí. E o manjericão ele tem essa propriedade. Então é muito bom a gente passar atrás do pescoço, né, atrás da orelha. Se você quiser dar um up, pode colocar uma laranja selvagem, pode botar uma bergamota, que são óleos que também ajudam muito no humor. E para toda essa fase de explosão de hormonal, trago aqui então também o uso do gerânio, que é o óleo da mulher. É o óleo que equilibra justamente essa explosão de hormônios neste momento da fase 2, que é a nossa fase folicular, que é a explosão ali mesmo a partir do 14º e do 15º dia do ciclo menstrual
de uma mulher. Nesse momento agora começa a fase 3, que é a da ovulação. Essa é uma fase crucial no ciclo, onde muitas mulheres nem percebem que estão passando por essa fase. Ela acontece mais ou menos ali entre o dia 14 ou até um pouco mais. O que acontece nesse momento? Nesses dias acontece que uma glândula nossa chamada pituitária, ela começa a produzir um hormônio chamado hormônio luteinizante, que é o LH. Esse hormônio ele é produzido pelo nosso corpo para que dê ao nosso corpo a ordem de que aqueles óvulos que já estão amadurecidos possam ser liberados pelos ovários. E a partir daí, desta liberação, este óvulo ou os óvulos, eles percorrem um caminho através das nossas trompas. E lá eles ficam mais ou menos em torno de 24 horas esperando para serem fertilizados. Esse é um momento crucial, é um momento máximo aonde o corpo faz todo um esforço para que haja uma gravidez. Afinal, é nesse momento também que a mulher se sente poderosa, que ela se sente confiante, comunicativa. E para isso, então, nós podemos utilizar os óleos de sândalo, o ylang-ylang, que é um óleo de relaxamento, de bem-estar, o óleo da alegria. É um floral conhecido como Deixa a Vida Me Levar, com esse óleo. E ele é um óleo que vai trazer, então, para este momento, né, de radiação, de força, onde o nosso corpo coloca tudo que ele tem para que um novo ser seja concebido. Então, nós temos que fazer uso desse momento e passar por esse momento e viver momentos de glória durante o mês, né? Porque depois, se esse óvulo não é fertilizado, aí a gente vai passar por uma fase totalmente diferente. Bem, a gente pode utilizar também o óleo de canela, porque o óleo de canela, nessa fase ovulatória, vai ajudar muito no fluxo, reduzindo o fluxo e não deixando que se crie coágulos que venham a causar as terríveis cólicas menstruais. Bom, chegamos então à fase lútea, que é a quarta fase, que está ali entre os dias 15 até os dias 28. É nessa fase aonde se forma o corpo lúteo, ou seja, ele pode vir a se desmanchar no momento em que não houver a menstruação ou ficar mais ativo, que é quando há uma fertilização daquele óvulo e aí então a mulher engravida, né? E aí começa todo um outro ciclo de hormônios para que aquela placenta possa ser formada e que ela fique firme durante todo o período da gestação. Mas, no momento em que isso não ocorre, no momento em que essa gravidez não acontece, toda aquela euforia, toda aquela preparação do nosso corpo, né? Que o nosso corpo vibra, ele quer, na nossa natureza, quer que todo mês ele se prepara para a mulher engravidar. É a reprodução, né? É a vida, é o ciclo da vida. Mas quando isso não acontece, toda aquela euforia que eu relatei na fase 3 cai. Literalmente cai. Nós mulheres ficamos abatidas, cansadas e aí começa a vir todo aquele momento de relaxamento e é o momento do sangramento, aonde a mulher realmente fica estafada. Ou seja, houve uma euforia muito grande de hormônios, mas agora tudo vai embora com a menstruação. E aí a gente sente, né, essas dores nas costas, no pescoço, uma vontade louca de atacar a geladeira e comer tudo que é bobagem, se encher de carboidrato, açúcar, tudo que nos dê energia, tudo que nos dê vontade de realizar, porque o corpo ele está pedindo uma trégua agora. Ele trabalhou muito, se preparou, mas nada aconteceu. Então agora é o momento que a gente se sente assim e então é mais provável que sinta dores, né, nos últimos dias antes de começar a sangrar. E aí então é o momento de relaxar.
É o momento dos banhos aromáticos, é o momento das massagens aromáticas, é o momento de acolhimento. E aí então eu trago para vocês nada mais, nada menos do que aqueles óleos que é o Salves Clareia, que é o óleo da mulher. Ele nos acompanha, ele é o nosso bonzinho, ele é o nosso queridinho, né? Juntamente com a bergamota. A bergamota, gente, ela é um óleo que vai nos ajudar muito a dar suporte ao nosso organismo para melhorar o nosso humor, para melhorar o nosso bem-estar e podem ser usados nessa forma que eu disse, né? Banhos aromáticos, massagens aromáticas, pode ser feito massagens abdominais, aonde a mulher vai encontrar uma posição aonde você se sinta confortável e possa massagear o abdômen para que essa dor, esse mal-estar possa passar. Então, geralmente a gente coloca gotas de óleo carreador em volta ali no abdômen, nunca dentro do umbigo, em volta do abdômen, e ali a gente coloca as gotas dos óleos essenciais. Pode ser da bergamota, pode ser da lavanda, com a salves clareia, para nos dar aí esse aconchego, para que a gente se sinta confortável e possa passar por essas fases que são nossas, que somente nós mulheres passamos. As fêmeas, de modo geral, né, na natureza também passam, mas nós mulheres sabemos o que é isso. E eu digo para vocês, os óleos essenciais vão ajudar a dar todo esse suporte, inclusive na menopausa, que é a ausência desses hormônios, a ausência de toda essa preparação, e aí é uma nova fase, um novo ciclo, que depois vale um vídeo ser feito para a gente poder também falar dessa fase maravilhosa que se chama Segunda Primavera das Mulheres. Sou Rosemary Bittencourt, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.